A direção do Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Maranhão acaba de tomar posse e já se reuniu em São Luís para aprovar o planejamento estratégico que norteará as ações da nova direção do sindicato. O Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Maranhão reuniu a sua diretoria recém-eleita e empossada em São Luís para realizar o planejamento estratégico do mandato que se inicia. Todos os dirigentes foram convidados. A direção, que é composta por uma executiva, mas também por dirigentes regionais, se fizeram presentes. Fazermos o nosso planejamento estratégico, planejamento este que vai nortear todas as ações desta nova gestão 2025-2029. Então, a nossa responsabilidade é muito grande neste momento, porque toda a atenção para o planejamento, para que as nossas ações sejam muito mais exitosas daqui para frente. E também é uma alegria muito grande estarmos juntos com os nossos companheiros de todas as regiões do nosso Maranhão. O planejamento tem como principal objeto se constituir em uma ferramenta que norteará o papel e as ações de cada dirigente no exercício do mandato. Com certeza, todos os dirigentes de maneira geral, os da sede, né, os de São Luís e de todas as regionais, como você já falou, dos mais distantes, porque o nosso Maranhão é tão grande, né? Então, desde São Luís, Imperatriz, Balsas, todos estão aqui. E quem não pôde vir, justificou, né? Nós temos um motivo muito justo de diretores, por exemplo, Balsas não pôde vir porque está com um parente com um problema de saúde, mas há o compromisso de que esse diretor que não pôde vir, ele possa ser um multiplicador do que ele viu e vivenciou aqui para aquele companheiro da regional que não pôde estar. No planejamento, eles trabalham uma concepção de formação, mas também é oportunidade para definir uma política de finanças, assim como as ações políticas da entidade. Formação é muito importante. Cada encontro desses é um momento de formação. Por isso que o nosso sindicato é um sindicato forte, né? que consegue, num momento desse, agregar todo mundo. Só não está aqui quem, por um motivo de força maior, não pôde. Ana Maria fala ainda das ações principais que a diretoria do Sindicep Maranhão desenvolverá durante o mandato. As ações principais dizem respeito ao compromisso que quem assumiu, né? Essa direção assumiu em 1º de abril, quem assumiu é para reafirmar o compromisso de fazê-lo cada vez mais forte. As ações que forem pensadas aqui, elas se estendem e se estenderão por todas as regionais. Toda vez que a gente fizer uma ação aqui, que a gente congregar nossos diretores, nossos filiados, essas ações têm que ser estendidas para regionais. As regionais não podem ser esquecidas. É a ação do sindicato em todo o Maranhão. Os sindicalistas vislumbram uma conjuntura desfavorável, mas também de muita luta para assegurar os direitos da categoria. Por isso que esses encontros são importantíssimos em todos os aspectos, como você falou, o aspecto financeiro, o aspecto organizacional. A classe trabalhadora tem que estar organizada para enfrentar esses desafios. E como, por exemplo, de fortalecer o nosso projeto, que o nosso projeto é de esquerda. Nós temos uma ameaça muito grande com a direita, que a direita, apesar de todos os malefícios que causou para a classe trabalhadora,
a gente enfrenta muitas pessoas que a defendem. Por isso que nós temos que fortalecer o nosso projeto político, que é defender o governo Lula. E a gente defende porque a gente sabe dos benefícios que esse projeto trouxe e traz para a classe trabalhadora e para o trabalhador de maneira geral, em todos os segmentos. O trabalhador do setor público, do setor privado, a gente sabe dos benefícios e a gente sabe da ameaça que é o governo de direita. E ele está aí. As estatísticas, não sei, eles encomendam as estatísticas, mas a gente tem que estar muito preocupado, porque o que eles mostram que a intenção dos dois está quase igual, né? E isso é muito preocupante e ameaçador para nós. Por isso é o nosso papel de fortalecer o movimento sindical. E momentos como esse cumpre esse papel. As eleições de 2026 também estão no radar dos servidores. É muito preocupante, né, essas perspectivas quanto a 2026, porque a gente sabe que eles estão trabalhando para isso, né? E o nosso papel é procurar, eu até penso que nós não fazemos mostrando os dados comparativos de um governo para o outro, né? Por exemplo, ontem a gente estava na nossa reunião de executiva, que é ordinariamente às quartas-feiras, alguém falou rapidamente sobre um paralelo nos recursos destinados para fortalecer os IFMAs no governo passado e neste governo, que nós sabemos que o IFMA é só uma amostrazinha. O IFMA, por exemplo, já vai para 32 IFMAs no Maranhão. Então isso é um ganho muito bom. O pai de família tinha que mandar seu filho para cá, para São Luís, gastando com hospedagem, com isso, com aquilo. E agora não, ele já tem o IFMA maravilhoso, preparando os profissionais para atender melhor a comunidade, para ver se o Maranhão sai dessa estatística que está sempre nos últimos da federação. Elna Melo, a assessora jurídica do Sindicato dos Servidores Públicos de Pernambuco, foi a coordenadora do planejamento e falou sobre a importância do mesmo para a atuação do Sindicep Maranhão. É preciso que haja uma organização das ideias, né? Aqui no Sindicep, o ano passado, aconteceu um congresso que foi extremamente rico do ponto de vista político. Vários temas foram levantados, vários desafios, várias ameaças, várias surpresas, né, que poderiam ser surpresas ou podem ser surpresas nessa gestão. São 4 anos e muita coisa pode acontecer. Nesse momento, nós estamos com alguns temas já em vigor e que precisam ser trabalhados. Em princípio, talvez até a gente precise construir algumas estratégias para enfrentar esses temas e aí não trazer um prejuízo maior para a categoria. Elna Melo destacou os desafios e o ponto principal tratado no planejamento. Ela fala da cereja do bolo. Esse momento é um momento que deve ser concentrada toda a energia para o processo eleitoral que acontece no próximo ano. Esse é um momento crucial. A gente precisa, a partir daí, construir estratégias, seja de comunicação, seja de mobilização, seja de apropriação das mídias sociais, tentar entender como tudo isso funciona e se apropriar para saber trabalhar com essa mídia, porque nós vamos ter um período muito difícil e um período de muito embate. Então, esse, para mim, é o ponto central. Agora, é bem verdade que nós temos outras ações paralelas que precisam ser trabalhadas, como, por exemplo, a reforma administrativa, como, por exemplo, todo esse conjunto econômico que está colocado para a categoria do serviço público. Nós temos algumas ações dentro do Supremo Tribunal Federal que também podem impactar alguns prejuízos para a categoria. Então, existem outras ações que precisam ser trabalhadas igualmente. Porém, o ponto central, e aí a cereja do bolo, eu creio que seja realmente a construção ou reconstrução de todo o processo de mobilização para enfrentar esse processo eleitoral que acontece em 2026. Raimundo Pereira, vice-presidente do Sindicep Maranhão, também falou sobre a importância e o caráter estratégico do planejamento para vislumbrar as principais ações que eles desenvolverão
ao longo do mandato. Não se faz nada sem se planejar, né? Nós fizemos isso no nosso congresso, começou com o congresso da nossa confederação, diante da conjuntura, né, do que a gente tirou do congresso, a gente adaptou o nosso congresso, que não foi o congresso do Sindicep do Maranhão. E a partir daqui nós vamos planejarmos como é que vai ser, nós vamos administrar esses 4 anos do Sindicep do Maranhão. E aí nós temos que pensar, diante da conjuntura internacional, conjuntura estadual, a conjuntura local, o que nós vamos estar conversando com a nossa base, que é os nossos filiados, para dar uma informação correta, concreta, para o engajamento do nosso sindicato e dos servidores públicos federais, do qual nós somos filiados. O dirigente enumerou ainda preocupações e reivindicações pelas quais eles se mobilizarão. A preocupação é geral. Você sabe que a gente tem umas mesas setoriais, foi que a gente conseguiu avançar. Nós estamos com um projeto já do projeto do plano de carreira dos servidores públicos federais, mas temos dificuldade porque justamente na reforma administrativa que o Congresso quer fazer isso, porque nós temos que fazer agora alterar a Constituição brasileira para fazer um plano de carreira dos servidores públicos federais. Então não é fácil essa estrutura para nós não ter. E depende agora da gente levar o projeto para dentro do Congresso. Quer dizer, é uma preocupação como é que nós vamos estar se mobilizando, pressionando as bancadas dos nossos estados para que eles aprovem o projeto dos servidores públicos federais do Brasil. João Feitosa, diretor regional da região Tocantina, destacou a importância do planejamento para as regionais também. Nós temos que planejar, fazer esse planejamento de tudo que temos que fazer, de tudo que temos que levantar, né? Que temos que projetar. Então, esse planejamento é de fundamental importância, né, nas centrais sindicais e nas nossas regionais, né, do estado do Maranhão.